Bom, então nós vamos aqui então mostrar para vocês hoje como processar esses dados, né? Lembrando que é o serviço PPP. Ah, professor, eu tenho que usar o PPP ou o posicionamento relativo? Eu posso usar os dois? Não, pode usar os dois. Muitas vezes eles são usados de forma conjunta, né? Porque eu tenho esse método, mas eu posso combinar os métodos de posicionamento. É claro que muitas vezes um método pode deteriorar a precisão do outro método, porque você acaba baixando a precisão do outro método pela solução. Muitas vezes eu vou usar uma base, por exemplo, um ponto de coordenadas conhecidas. E vou determinar um ponto, para dar um ponto de coordenadas conhecidas. E eu determino pelo PPP. E depois eu faço todo o meu levantamento usando o posicionamento relativo. E o meu posicionamento relativo fica deteriorado por conta da precisão do PPP. Tá certo? Então é claro que ele acaba ficando pior, né, do que poderia ter sido feito apenas com o relativo. Né? Mas às vezes o PPP é mais rápido ali, ágil, enfim, dá para solucionar o problema. Mas hoje, com a rede brasileira de monitoramento contínuo, a gente consegue usar o posicionamento relativo, né? Ainda mais nós temos uma estação aqui em Monte Carmelo. Bom, vamos lá. Posicionamento geodésico, aí nós podemos vir aqui, ó, serviços para posicionamento. Né? Sempre lá, geociências, né? E aí, bom, entre os serviços que nós temos lá IBGE PPP, serviço online para pós-processamento de dados. Lembrando que eu posso fazer o processamento em tempo real, em campo, né? Também, claro, com a possibilidade de fazer o PPP-RTK, que é o chamado, o pessoal chama hoje na literatura aí, o pessoal tem falado bastante, né? O o posicionamento de ponto preciso em tempo real, né? Usando alguns softwares específicos. E nós temos aí que são usados na maioria dos trabalhos o IBGE PPP. É o serviço online para pós-processamento. Então, eu coletei dados em campo, vou para o escritório e processo os dados usando esse serviço. Tá? Então, nós vamos entrar aqui nesse serviço. E é claro, pessoal, não é só apertar botão. Por trás de tudo isso daqui tem tudo aquilo que eu falei para vocês. Tem transformações entre referenciais. É bom vocês darem uma lida aqui, tá? O que é. Beleza? Eu vou passar uma lista de exercício depois, já em seguida para vocês, que é importante, né? Já contemplando aí o PPP, enfim, né? Uma lista especificamente para ele. E é importante vocês entenderem o que é o PPP, né? O que é esse PPP do IBGE, inclusive. E lembrar que as coordenadas que são fornecidas aqui dos satélites estão num referencial lá do IGS. Mais uma vez, a gente recai lá na nossa primeira aula de transformações entre sistemas de coordenadas. Por quê? Porque as coordenadas que são obtidas aqui, elas vão ser obtidas de acordo com o sistema de referência adotado para as coordenadas dos satélites. Só lembrar daí com a nossa equaçãozinha lá, né, que nós desenvolvemos. Vou pegar da pseudodistância. Pseudodistância, quem que é isso aqui? A distância geométrica mais o erro do relógio lá, do receptor, erro do relógio do satélite. A gente já viu isso. Aqui dentro dessa distância geométrica está lá a raiz quadrada do x do satélite menos x do receptor ao quadrado, mais y do satélite menos y do receptor ao quadrado, mais z do satélite menos z do receptor ao quadrado. E aí a incógnita nossa aqui é o x do seu receptor, y do receptor e z do receptor. Mas a gente entra com o nosso x do satélite, y do satélite e z do satélite, que é algo conhecido para a gente. É conhecido, eu já falei para vocês. E isso aqui vem lá, por exemplo, do IGS, pensando em posicionamento por ponto preciso, né? E aí o referencial dessas coordenadas, lembrando, coordenadas sempre em relação a um sistema de coordenadas, em relação a um referencial. Então, o x do satélite, y do satélite e z do satélite vão estar associados ao referencial adotado lá no IGS. E aí você fala, professor, mas aqui no Brasil nós usamos o SIRGAS 2000. Exatamente, aí tem que fazer a transformação do sistema IGS para o SIRGAS. Isso tudo aqui o IBGE ali já adaptou para fazer essa transformação para o usuário comum. Mas veja que por trás teve que fazer o quê? Teve que estudar como se fazer essa transformação. Quais são os parâmetros que faz a transformação do IGS para o SIRGAS? Então isso daí já está ali atrelado, né? Envolvido ali. Tá bom? Lembrando, os resultados são fornecidos através de relatórios, os quais são aceitos pelo INCRA. Importante isso, que o INCRA que cuida toda essa parte de terras rurais, né? Georreferenciamento de imóveis rurais. Para certificação de imóveis rurais, né?
Então, isso aí está no Manual de Posicionamento para o Georreferenciamento, né, ano 2013, de acordo com a Lei 10.267 do georreferenciamento. Beleza? O que tem que fazer aqui? O que o usuário tem que fazer? Vocês vão para campo, coletaram os dados, foram para campo, coletaram os dados lá em campo, né? Foram para campo, coletaram os dados lá, foi lá, meu receptor, foi lá com o receptor, coletou os dados de campo, certo? Esses dados vão vir lá armazenados o arquivo binário do formato do fabricante. Só que vocês vão ver que o próprio fabricante já fornece aplicativos específicos para você transformar o dado do formato do fabricante para o formato universal chamado Hynix. Tá bom? E aí existe um outro formato de arquivo, é um formato de arquivo, porque o Hynix tem um certo tamanho de arquivo. Tem um formato de arquivo que é menor, que é um formato comprimido, que é chamado de Ratanaka, em homenagem ao seu criador. Tá? Então, o arquivo seu de observação, que é o arquivo ONI, tem os dados de observáveis, dados, né, de observação, eles são convertidos no formato Ratanaka, que é o .d. Tá bom? Que é um formato, é um arquivo de observação, só que é um formato comprimido. E o IBGE PPP aceita esse tipo de formato. Tá bom? Eu posso mostrar para vocês também como que se faz isso, é muito simples. Bom, processar os dados. Como que nós vamos fazer aqui? Então, vem aqui processar os dados e é muito simples, né? O que a gente precisa? Selecionar um arquivo Hynix, a gente tem um dado de observação. Para o nosso caso aqui, a gente pode, como a gente tem a rede brasileira de monitoramento contínuo, a gente pode usar os dados da própria RBMC. E para isso a gente acessa, então eu vou abrir outra aba aqui, vamos acessar aqui o site aqui do IBGE novamente. Bom, vamos acessar desde o início para ficar mais fácil, né? Então, IBGE, vamos lá em Geociências, posicionamento, redes geodésicas. Vamos ver se aqui nós encontramos. E aqui nós temos, olha lá, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS. Vocês vão acessar aqui esse link, né? Para ter acesso aos dados dos receptores que funcionam 24 horas por dia, fornecendo dados para a gente todos os dias. A taxa de coleta de dados, ou seja, a quantidade de dados que são coletados por tempo, no caso, é 15 segundos. Então, ou seja, a cada 15 segundos ele registra dados dos satélites rastreados de pseudodistância, fase da onda portadora para L1, basicamente L1 e L2. Claro que tem alguns receptores já tendo a L5, tá bom? Bom, torcer aqui que funciona, né? Porque parece que está um pouco devagar. Claro, caso não funcione no Chrome, aí pode ir no Firefox também, por exemplo, né? Em outro... Bom, eu tenho que atualizar aqui, não vou atualizar agora não. Em outro navegador ali, tá? Caso tenham problemas de acesso, se não funcionar ali no Chrome, não, ver se foi ali. Eu já cliquei, tá demorando, ó. Não sei se é a minha conexão com a internet. Vamos ver se é o problema no Chrome mesmo. Tá, pelo jeito tá indo. Vamos esperar um pouquinho aí, ver se dá certo. Se a gente não conseguir conectar aqui, né, se seja algum problema de internet, alguma coisa, vou tentar por mais um navegador aqui. Não era para demorar assim, não. Vou tentar mais um navegador aqui. Usando agora o Explorer, tá? RBMC. Vamos ver se pode ser algum problema de acesso. Mas está demorando bastante, viu, pessoal? Não costuma demorar, não. Tá? Às vezes o site está em manutenção. Bom, eu vou tentar fazer outra tentativa aqui, caso... Aí eu vou tentar uma outra forma aqui. Depois eu explico com calma. Vamos ver se eu consigo aqui, talvez usando
Eu já explico para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu acho que sim. Feito. Bom, se não funcionar, eu tenho uma dica para vocês aí. Tá? Eu tenho uma dica bem legal aí. Caso um dia não funcione isso, eu acho que o pessoal nem sabe disso aqui, viu? Aí tem gente que até perde dia de serviço aí. O site da RBMC não está funcionando, não consigo baixar dado. O que aconteceu? Vamos esperar um dia, outro dia você processa. Perde tempo de serviço. Vou dar uma dica muito importante para vocês aí. Caso isso não funcione, se vocês não conseguirem acessar o site aqui da RBMC, como eu estou tentando aqui, não estou conseguindo para baixar dados, tá vendo? Estou clicando aqui e não está indo. Então, como não está funcionando, o que a gente vai fazer? Eu vou dar outra alternativa ainda.